Na regra de 3 simples, nós estamos trabalhando com apenas 2 grandezas. E para trabalhar com essas grandezas, precisamos lembrar dos tipos de grandezas, diretamente e inversamente proporcionais. Então, eu trouxe 2 exemplos que vão nos ajudar a entender melhor como se resolver um problema que envolve regra de 3. E eu peço que você preste bastante atenção, porque interpretando isso, você vai conseguir fazer qualquer tipo de problema que envolva a regra de 3 simples. No nosso primeiro exemplo, nós temos que uma torneira, em 20 minutos, despeja 50 litros de água. Eu quero saber em quanto tempo esta mesma torneira vai despejar 600 litros de água. Para começar, nós vamos fazer aí uma tabelinha que vai nos ajudar a interpretar esse tipo de problema. Então, quais são as 2 grandezas que a gente tem? Nós temos os litros e o tempo. O tempo em minutos, porque o nosso primeiro tempo é dado em minutos. Então, o resultado final a gente também vai achar em minutos, depois teremos que transformar em horas. Aí, observa só, são 50 litros em 20 minutos. Se eu quero saber em quanto tempo ela vai vai despejar 600 litros, eu vou ter 50 e 600 embaixo da grandeza litros e tenho 20 e o tempo x que a gente vai descobrir quem é. Quanto é esse tempo, ok? Montamos a nossa tabelinha agora. Além de montar essa tabela, nós vamos precisar fazer a análise dessas grandezas, ou seja, descobrir se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí temos, então, os litros de 50 passaram para 600, ou seja, aumentou a quantidade de litros. Aumentou de 50, passou para 600, aumentou a quantidade de litros. Já o tempo, quanto mais litros essa torneira despejar, mais tempo ela vai precisar. Se as 2 grandezas aumentaram, a gente classifica como grandezas diretamente proporcionais, porque aumentou e aumentou. Se elas são diretamente proporcionais, agora a gente usa a multiplicação cruzada. Temos um igual aqui, então o que nós vamos fazer? 50 vezes x é 50x. 600 vezes 20, nós temos 1.200. Ou melhor, 12.000, não 1.200. 20 vezes 600, 12.000. O 50 está multiplicando, vai trocar de membro dividindo. Então, o nosso x vai ser igual a 12.000 dividido por 50. 12.000 dividido por 50 é exato 240, ou seja, essa torneira demora 240 minutos para despejar 600 litros. A minha pergunta não era o tempo em minutos, e sim o tempo em horas. A gente sabe que 240 minutos representam 4 horas. Então, essa torneira vai demorar 4 horas para despejar os 600 litros de água. E esse é o nosso primeiro exemplo, utilizando grandezas diretamente proporcionais. Então, lembre que se as 2 grandezas subirem ou descerem numa mesma proporção, é porque elas estão sendo analisadas como grandezas diretamente proporcionais. Aumentam ao mesmo tempo ou diminuem ao mesmo tempo. No nosso segundo exemplo, temos que 12 operários constroem uma casa em 4 dias. Se nós tivermos 8 operários, em quantos dias eles vão construir essa mesma casa? Então, montamos a tabelinha novamente. Número de operários e o tempo em dias. Então, nós sabemos que 12 operários constroem essa casa em 4 dias. Quantos dias, x, 8 operários vão construir a mesma casa? Pensamos que de 12 para 8 diminuiu o número de operários. Então, diminuiu, flechinha para baixo. Agora, quanto menos operários a gente tiver, mais tempo vai levar para produzir a casa, mais tempo vai levar para a gente conseguir construir essa casa. Então, diminuiu o número de operários, o tempo em dias vai aumentar com certeza.
Se uma grandeza diminuiu e a outra grandeza aumentou, nós temos aí grandezas inversamente proporcionais. E aí a gente precisa prestar atenção em como resolver uma regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais. Nós vamos precisar inverter uma das duas grandezas para torná-la diretamente proporcional e assim conseguir resolver como a grandeza anterior. Então, olha lá, nós vamos inverter o número de operários. O 8 e o 12, o 4 e o x permanece igual. Então, sempre que você tiver inversamente proporcional, uma das grandezas vai inverter. Nesse caso, a gente inverteu o número de operários. Então, aqui nós teremos 8 vezes x, 8x, 12 vezes 4, 48. O nosso x será 48 dividido por 8, que é 6. Assim, nós temos que 8 operários vão demorar 6 dias para construir a mesma casa. Claro, gente, aqui estamos trabalhando com suposições, com exemplos bem fora aí da realidade, né? 12 operários são 4 dias para construir uma casa, a gente sabe que isso é impossível. Porém, para a gente entender o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais e como elas aparecem dentro, então, de problemas que envolvem regra de 3. Lembrando, se as grandezas aumentarem ou diminuírem na mesma proporção, quer dizer que você não precisa fazer mudança nenhuma dentro da nossa tabelinha, apenas multiplicação cruzada e você vai conseguir chegar no resultado ideal. Já nas inversamente proporcionais, nós vamos fazer o quê? Analisar as grandezas, uma aumentou e outra diminuiu, elas são inversas. Então, nós pensamos que uma das duas grandezas vai ter que inverter. Eu, geralmente, inverto aquela que não tem o x. Então, eu estou invertendo essa grandeza. E depois que você inverteu, então, nós temos lá a regrinha de 3 parecida com a que a gente tinha na GDP. Multiplicamos cruzado e descobrimos que o número de dias que 8 operários tinham, então, para construir essa casa eram 6 dias. Lembre dos passos. Primeiro, monte a tabela, leia o problema com atenção. Segundo, observe se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E depois, aplique toda a resolução de regra de 3.